Com certeza você deve ter ficado sabendo do processo seletivo da Magazine Luiza, né, para contratar trainees, e ela colocou como requisito ser negro, né? Algumas pessoas acharam legal, outras não acharam tão bacana, enfim, né? Ficou um pouco dividido aí se isso foi legal ou não foi legal a ideia, mas o fato é que a Defensoria Pública da União não achou tão bacana e resolveu entrar com uma ação judicial contra a empresa, porque ela estaria discriminando no processo seletivo, né? Estaria ferindo a própria Constituição Federal que garante o direito à igualdade, né? Não vou entrar aqui no mérito, se feriu, se não feriu, né? Se foi bacana, se não foi. Aqui o objetivo não é esse. O objetivo é de falar se existe um seguro para isso, qual seguro seria e o que estaria coberto. Sim, existe um seguro para isso. O seguro chama Práticas Trabalhistas Indevidas. Não é um seguro tão comum no Brasil. Tem pouquíssimas seguradoras que trabalham com esse produto, de 3, 4 seguradoras no máximo. E ele serve justamente para isso, para indenizar a empresa caso ela seja condenada por conta de uma prática discriminatória na contratação, por assédio moral, danos morais ali no ambiente de trabalho, durante também a relação de emprego, então discriminação por orientação sexual, por religião, raça, sexo, enfim, N motivos. Se tiver qualquer uma dessas situações e a empresa for condenada, o que é bem comum de acontecer, né, é assédio moral, o seguro ampara a empresa e indeniza essas pessoas que foram vítimas, né, dessa prática. E a empresa vai ter essa proteção porque, por mais que ela tenha uma boa política de conduta, algum gestor, algum diretor, algum coordenador pode fazer isso, né, infringindo às vezes até o próprio código de ética da companhia e praticar assédio moral ali no ambiente de trabalho, tá? Bom, esse é um seguro específico, poucas seguradoras têm, mas no D&O, né, o seguro de responsabilidade civil para administradores, para gestores de uma forma geral, tem uma cobertura que chama práticas trabalhistas indevidas. Nesse caso, pela notícia que saiu no Valor Econômico, não teria nenhum gestor no polo passivo da ação, né? Nenhum gestor está sendo processado. Só tá a ação exclusivamente contra a empresa, né? Pelo que consta na matéria. Mas e se fosse contra um diretor? Se fosse contra o diretor de RH, de repente, que tomou essa decisão? Ou, sei lá, de repente, como aqui fala na matéria, né? Que foi uma decisão de marketing e tal. Se fosse contra o diretor de marketing, ele estaria coberto na pólice de J&O? Sim, estaria. É justamente para isso que serve essa cobertura. Só que na pólice de J&O, a empresa não está coberta. Então, do jeito que está a matéria, né, sendo ação somente contra a empresa, não está coberto no seguro J&O. Ela teria que ter uma pólice específica de prática trabalhista indevida. Mas, se fosse contra os administradores, contra os gestores, também estaria coberto. E eu achei esse exemplo bem interessante, porque eu não sei qual foi a intenção da empresa, né? Eles alegam que foi aqui só por uma jogada de marketing. Alguns falam que foi pela questão da inclusão social. Então, suponhamos que foi mesmo pela inclusão social, né? Imagina, você tem uma boa intenção e aí você ainda é processado, né? No caso, se isso acontecer com o diretor. Então, veja como é bem importante ter a policy de D&O, né? E falando em D&O, e uma coisa muito importante, também cobre assédio sexual. Não o assédio em si, mas a defesa da alegação do assédio sexual. Então, se alguém alegar que sofreu assédio sexual, né, pelo gestor, pelo superior, ele vai poder se defender, contratar advogado, ter reembolso pela pólice para se defender. E se ele for condenado, assédio sexual é crime, só existe na modalidade dolosa, então se ele for condenado é porque ele cometeu um crime doloso, aí ele tem de devolver os valores que foram adiantados pela seguradora. Se ele for condenado, se ele fosse, né, condenado por assédio moral, nesse caso, se fosse condenado por discriminação, né, e fosse condenado a uma indenização civil, não teria de devolver nada, tá? Aí estaria coberto na pólice. Mas vou aproveitar o gancho, que eu tô falando de prática trabalhista indevida, e te explicar que, não sei se é o seu caso, mas talvez seja, muitas pessoas confundem prática trabalhista com reclamação trabalhista. Prática trabalhista no D&O não é igual a reclamação trabalhista. Reclamação trabalhista são aquelas ações trabalhistas, verbas rescisórias, é a pessoa que entra com uma ação pedindo FGTS, equiparação salarial, 13º, adicional de insalubridade, férias, enfim, aquelas verbas trabalhistas clássicas que todo mundo já ouviu falar, né? Quando a pólice tem cobertura para prática trabalhista indevida, e eu diria que praticamente todas têm, salvo engano, 2 seguradoras só não têm essa cobertura, o corretor, o segurado, tem a impressão de que cobre trabalhista.
E eu já vi várias pessoas falando, o J&O cobre ações cíveis, consumeristas, previdenciárias, trabalhistas, tributárias. Peraí. Trabalhista, a maioria das seguradoras não cobre condenação trabalhista. Então, se uma condenação por verbas rescisórias recair contra o administrador, e isso pode acontecer, não está coberto em muitas seguradoras, tá? Condenação, 3 ou 4 seguradoras só que cobrem de fato a condenação. Nós temos 21 seguradoras que têm o produto de J&O e veja, só 3 ou 4 cobrem condenação. Custos de defesa, que é a verba para ele contratar um advogado para se defender, né, dessa imposição aí de uma condenação trabalhista, porque às vezes a empresa foi condenada, a empresa não tem recursos, aí o juiz bloqueia os bens dos administradores, aí ele vai se defender falando que, opa, peraí, né, não tem nada a ver com isso e tal. Então, para ele poder contratar um advogado e se defender disso, aí tem de ter a cobertura para custos de defesa na esfera trabalhista. E como eu gosto de provar o que eu tô falando, veja, nós temos 21 seguradoras que operam com um seguro J&O. Aí eu vou colocar aqui, olha, quem oferece a cobertura para custos de defesa na esfera trabalhista? Caiu para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 seguradoras. Somente 13 cobrem custos de defesa. A condenação, 3 ou 4 seguradoras só que cobrem. Então, nesse vídeo eu te mostrei que o caso da Magazine Luiza, se recair contra um administrador e eles tiverem J&O, eles vão poder se defender da prática trabalhista indevida. Se forem eventualmente condenados, também poderiam ter o ressarcimento da apólice, mas te expliquei também que reclamação trabalhista é diferente de prática trabalhista indevida. Prática trabalhista só envolve assédio moral, assédio sexual e práticas discriminatórias de uma forma em geral. Não tem nada a ver com verbas rescisórias e a maioria das seguradoras não cobre a condenação das verbas rescisórias e somente 13 cobre custos de defesa. Então, antes de falar para o seu segurado que cobre trabalhista no seguro J&O, veja se a condição geral, consulte na condição geral se realmente cobre. Então, leia a condição geral inteira e veja se lá realmente cita que tem a cobertura para condenação ou somente para custo de defesa ou não cobre nada.